o Pedro Raul, ele fala o seguinte, basicamente. Ele fala assim, o Emiliano me conhece há muito tempo, o Emiliano eu vou, já que não posso pôr o vídeo, eu vou falar exatamente o que ele falou. O Emiliano, ele me conheceu no Botafogo, ficou pouco tempo lá, o Ramon estava doente e não treinou o Botafogo, só treinou o Emiliano, fizemos uma boa amizade lá. Depois no Vasco da Gama, quando eles chegaram, eu já estava sendo vendido para o Toluca, ficamos pouco tempo, o Emiliano até pediu para eu ficar, mas a negociação já estava feita. E no Corinthians, nós nos demos muito bem, fomos bons amigos, o Emiliano é legal, o Emiliano é bacana, ele sabe que eu sou esforçado, blá, 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 só elogios ao Emiliano. Aí ao Ramon ele falou assim, não nos demos bem, daí depois ele corrige. Ele fala, não é que não nos demos bem, é que não nos falávamos. O cara não fala com o treinador? Então, eu comentei isso ontem no Alambrado. Como é que ele não falava com o treinador? É mais um motivo pra gente dizer o que eu sempre falo, que o treinador é o Emiliano. O Ramon Dias é mais um motivador. Isso, o Ramon Dias é aquele cara, é o Luxemburgo, né? É o cara que vai, vamos, o treinador mesmo, o treinador é o Emiliano. Porque como é que o Pedro Raul não falava com o Ramon, velho? E ele fala claramente isso, com o Ramon eu não falava. É esquisito, né? Estranho. Será que não vem daí? Ele não fala com ninguém? Lembra quando teve aquele boato que tinha lá as patotas, que eles só falavam com os gringos? Teve um boato desse aí, lembra? Ah, não acho. Eu já acho que já é. Não, cara, ele não fala. Ele falou que não falava com o treinador, cara. Como é que não falava com o treinador? Só com o filho do treinador? Eu acho que o treinador não fala com ninguém. O Luxemburgo, o que eu ouvia dos treinamentos do Luxemburgo. Ele não entende o que os caras falam. O que eu ouvia dos treinamentos do Luxemburgo é que o Luxemburgo ficava sentado no banquinho, enquanto como é que chamava mesmo? O auxiliar dele? Esqueci, me fugiu o nome agora. O auxiliar do Luxemburgo dava o treino. Maurício Copertino. Ele dava o treino. E o Ramon deve ser a mesma coisa, ele deve ficar sentadão lá, porque a gente não acompanha mais, né? Mas o Ramon deve ficar sentadão lá e o Emiliano deve dar o treino. E aí o Ramon deve falar na preleção assim, vamos! Então ele não fala especificamente com ninguém. Ele não chega assim, ó, ô Pedro, chega aqui, Pedro, você tem que ir mais por ali, porque você vai fazer isso e aquilo, não sei o quê. Se você pegar o Yuri Alberto quando faz gol, ele vai pro banco, sabe quem ele abraça? O Emiliano. Rodrigo Garro faz gol, quem ele abraça? O Emiliano. Os caras abraçam o Emiliano. É porque o Emiliano é o cara que tá no dia a dia lá deles. É isso. Basicamente é isso. Então não acho que seja porque tem patotinha nem nada. É porque realmente eu acho que o Ramon não fala com ninguém. Eu não falei que é por causa disso. Eu falei que uma vez teve essa situação. Tá? Porque é estranho o cara falar que não falava com o treinador, meu. Tá, mesmo que seja o Emiliano e que é o treinador, mas, porra, não falar. É estranho. Estranho mas eu acho que a explicação é essa. Francisco Salviano. Bom dia, pessoal. Gente, os nossos jogadores vão chegar cansados. Os jogadores dos caras não jogaram nas suas seleções. Tem essa. Vamos ver hoje, né? Vamos ver hoje. O Martínez, por exemplo, não jogou na partida da Venezuela. O Carrijo jogou, o Romero não jogou também. E deu certo aquele esquema de voltar tudo junto com os porcos? Então, vão voltar juntos o Richard Rios e o Romero, o Paraguai e Colômbia. O Félix Torres vai voltar sozinho, que vai jogar com o Chile. Aí vai voltar sozinho, o Félix Torres. E quem mais que falta? O Carrijo e o Martínez. Nossa, que loucura, né, velho? Venezuela e Peru. 2 dias antes de uma decisão, vão voltar de voo fretado, o Carrijo e o Martínez. Voo fretado. Então é assim, ó. Carrijo e Martínez, voo fretado da Venezuela. O Félix Torres, que tá no Chile, vai voltar de voo comum, porque é rapidinho, né? Santiago, São Paulo é rapidinho. E o Ángel Romero vai voltar num voo fretado junto com o Palmeiras, com o Richard Rios. Na partida Colômbia e Paraguai. Tá bom? E aí esses caras chegam na quarta-feira, o Memphis, como a gente falou ontem, chega hoje, daqui a pouco, deve estar chegando. Quem que enfrenta algum nosso vai jogar contra o Richard Rios, né, que você falou? Sim, o Romero. Ocupação sem salário é complicado, né, Donovan? Eu não entendo também como é que os caras fazem os negócios sem ganhar salário. Se eu fizesse alguma coisa sem ganhar salário, eu ia morrer de fome. O Everton Damasceno... Todos os diretores são não remunerados? Pois é, então. Eu acho esquisito pra caramba, né? Eu preferia que o presidente ganhasse salário, que o diretor ganhasse salário. Dá 50 mil reais pra cada um, não vai fazer muita diferença pro clube. Pelo menos o cara que tá lá fala, eu ganho isso e pronto. E tem que mostrar
O extrato bancário, ó, só 50 mil entrou do clube aqui, nada mais. Edson Miranda, moro em Curitiba e sou sócio há anos, porém tenho menos de 20 pontos. Sempre consegui comprar ingressos entre 60 e 80 reais. Claro, finais e clássicos não. Não tenho o que reclamar ou tenho muita sorte, ó. O Edson Miranda aí, que é novo membro do canal, ele falando que com 20 pontos, ou menos de 20 pontos, ele consegue comprar. Luiz Gustavo, qual o esquema de guerra? O cachorro tá te cheirando aí, Silvio. Porque eu coloquei esquema de guerra na descrição do vídeo. O esquema de guerra é esse, voo fretado para trazer os caras logo depois do jogo. É o esquema de trazer todo mundo em voo fretado, trazer o Martínez e o Carrijo em fretado, eles saem do estádio, já vão pro voo. O Richard Rios e o Romero saem do estádio, já vão pro voo. E o Félix Torres não. O Félix Torres já não é esquema de guerra. Ele vai pro aeroporto, todo aquele negócio bonitinho, vai pegar, vai passar no free shop, já é mais tranquilão. Mas ele vai chegar no mesmo momento que os outros. Porque, por exemplo, o Venezuela é longe pra cacete, o voo demora muito, cara. Isso porque faz escala, voo comercial, vai pra Bogotá, não vem direto pra São Paulo. Você demora 10 horas pra chegar lá. É complicado, já fui 3 vezes pra Venezuela. Pessoal, sobre o time, estamos em data FIFA, tá? Hoje vai ter Brasil e Argentina. Os jogadores do Corinthians estão treinando no CT. Eu falei no começo do programa para quem não estava. Ontem foi treino físico na academia. Eles não foram a campo, tá? Então, além de não ter 5 jogadores lá, desses 5, Memphis é titular, Félix é titular, Martínez é titular, quem mais? Carrijo é titular, só o Romero não é titular. Desses 5. 4 são titulares. Então não tem 4 titulares treinando lá. Ontem eles ficaram na academia. Vocês querem que eu fale o quê do treino? Que o cara levantou 20 quilos de cada lado no supino? Tem gente reclamando que eu não falei do treino. Porra. Além de não ter 5 caras lá, 4 titulares, eles ficaram na academia ontem. Eu vou falar o quê? Não treinou taticamente, não treinou equipe. Eu não posso falar que o time vai jogar no 4-3-3, no 4-4-2, no 3-5-1. Não tem. Eu não vou inventar a notícia aqui, só para agradar A, ou B ou C. Marco Aurélio, bom dia, meninos. Ótima semana a vocês. O Corinthians não vai contratar ninguém mesmo nessa janela, mesmo não tendo atacantes. Os olheiros do Corinthians já foram melhores. A intenção é não contratar ninguém, a não ser que os caras achem um cara muito barato ou de graça e muito bom para brigar pela titularidade. Eles não vão contratar cara para ser reserva. Tipo, se contratar um lateral direito, eles acham que já tem o Léo Maná, se não tem o Léo Maná, já tem o Jacaré, então não vão contratar tipo um cara do Novo Horizontino de 18 anos de idade. Ou contrata um cara pica para brigar com o Mateuzinho, ou não contrata ninguém. Esse é o pensamento da diretoria. Foi o que me foi falado. Fernando Gobetti, mas, peraí, no meio do ano vai contratar, tá? Eu tô falando agora nessa janela de exceção dos estaduais. Interna, no meio isso, no meio do ano vai contratar. Fernando Gobetti, bom dia, Belo, Silvinho Timoneiros, ótima semana a todos. João Paulo, Sávio, Belo e Silvinho. Wilca, bom dia, Belo. Josenildo, um clima de já ganhou, mas é bom ter cautela e jogar, entrar concentrado o tempo todo, porque não vai ser fácil. Não tem já ganhou, não vai ser fácil, não, cara. Tem que jogar com responsabilidade. Franco Rodrigues, Belo, Silvio, se o empinchamento fosse hoje, o Augusto cairia? Tuma queimou largada? Qual a opinião? Cair, não, porque os sócios estão com ele. Se afastado, é uma incógnita. É incógnita, no sócio ele não cai de jeito nenhum. Chega no sócio lá na ponta, aí demora mais, né? Mas 3 dentro meses, do conselho é imprevisível. É que nem eu tô falando, se quinta-feira ele ganhar, ele não, se o Corinthians ganhar campeonato quinta-feira, meu irmão, esquece. Leão, Sandro Leão, Belo e Silvinho, Pedro Raul é literalmente jogador de time pequeno? O Ceará não é pequeno. Com todo respeito. O Ceará não é um gigante mundial como o Corinthians, mas não é time pequeno. O Ceará é um time de massa. Ceará. Gigante no Ceará. No Nordeste inteiro, é um time de massa. É um time com muita torcida, 50 mil pessoas no estádio. Isso não é time pequeno. Time pequeno é o, sei lá, Itaguaquense que joga com 13 pessoas. É uma pressão muito menor. Ele se adapta em times onde a pressão é muito menor. Tanto é que ele foi. E lá ele é ídolo. Ganhou o campeonato com um gol dele de cabeça. Fez gol na final do campeonato, empatou com o Fortaleza, do Vojvoda. Vojvoda aqui estaria por uma corda bamba, o Vojvoda. Perdeu o campeonato para o maior rival. Rafael Teodoro, Belo, alguma chance do Corinthians buscar o Matheus Pereira, que está em litígio no Cruzeiro? Não. Belo, quais atacantes livres no mercado dá para você ver aí? Ismael Jesus.
Cara, tem vários atacantes livres no mercado, mas nenhum ou que seja bom para o Corinthians querer contratar, ou que seja barato para o Corinthians conseguir contratar. Os caras falam de Mastriani, um cara que tipo, não fariam nenhuma diferença ao Corinthians. Ou o cara não é bom para o Corinthians querer, ou ele é muito caro para o Corinthians conseguir. O Corinthians está tentando achar um bom e barato. Aí é mais difícil. Deixa eu falar a ideia do Vinícius Manfredi, diretor de marketing do Corinthians, que deu uma entrevista para o podcast oficial do Corinthians. Ele falou um negócio legal. Hoje, o Corinthians tem um sistema de pontuação. Como eu falei, para quem está chegando agora, vai abrir agora, daqui a pouco. Primeiro vão os com 80 pontos, daí compram tudo que dá. Se sobrar, 60 pontos, compra tudo que dá. Se sobrar, 40 pontos, compra tudo que dá. Se sobrar, 20 pontos, daí compra todos que tiverem lá. Se sobrar, para quem não é fiel torcedor. Mas nunca passa de 80 para 60, acaba ali. Então você tem 20 pontos, esquece, meu amigo, esquece, você não vai comprar. Se você comprou o fiel torcedor hoje, pô, eu quero me associar ao fiel torcedor, você não vai comprar também, esquece. Porque acaba lá em cima. O número de ingressos é muito baixo para procura. Ainda mais que a gente ficou sabendo que só vai metade dos ingressos para o fiel torcedor, né? O resto é tudo corporativo e tal. Então, o que o Vinícius falou, Silvinho? Eu vou falar mais ou menos, tá? Porque ainda está em formulação. Está em formulação, então não tem assim exatamente o que vai acontecer. Mas é mais ou menos assim. Tem 25 mil ingressos ao todo para vender. 25 mil. 15 mil para 80 pontos. Aí, com 80 pontos, a sua concorrência vai ser menor. Porque tem 15 mil. Aí, para 60 pontos, vão 8 mil. Dá 18. Daí a concorrência é maior, porque tem menos ingressos. 40 pontos vai 4 mil. Você reserva 4 mil para 40 pontos, beleza. Daí com 20 pontos, você reserva 2.500. Daí quem tem 20 pontos tem o direito de concorrer para 2.500. Daí quem chegou agora, 1.500. Daí quem não é fiel torcedor, 800. Tô chutando os números, tá? Tô chutando os números. Então todos vão ter chance de conseguir ingresso. Só que quanto menos pontos, menos chance você vai ter, porque menos ingressos à disposição vão ficar, ou seja, a sua concorrência vai ser maior. Então os caras com 80 pontos vão continuar tendo uma vantagem, mas eles não vão poder comprar todos os ingressos, que é o que acontece hoje. Hoje, se você tiver 20 pontos, não chega na tua hora. Quando passa lá dos 60 pontos, já vendeu tudo. Então você reserva uma certa quantidade de ingressos, mesmo que vá diminuindo, para quem está lá embaixo. Eu acho muito legal essa ideia, Silvinho. Sim, não é para ser implantada para esse jogo, obviamente, é um estudo para o futuro. Sim. Mas é legal, não é? É. Ficar um pouco menos... Porque hoje, quem tem menos pontos hoje, não... Menos de 40, não, hoje... cara, esquece. Menos de 40... Não compra. Chega a 40 no máximo. Silvinho, o que você acha da história do Ronaldo comprar o Corinthians, Manuel Florentino? Pessoal... E eu me encaixo nesse, a gente hoje é o tempo dos cortes, né? Foi um assunto que surgiu lá na ótima entrevista lá no Charla, né? Charla Podcast, é isso? Esses caras estão bem, esses caras estão na Globo e tal. Foi um comentário, né? Ele comentou lá que se o problema do Ronaldo, cara, o problema é quem vem com ele. Entendeu? Digamos que numa hipótese, hipoteticamente, numa hipótese impossível de se acontecer, o Corinthians viesse SAF. Iam aparecer grupos interessados. O Ronaldo sendo um, vinha Ronaldo, vinha essa turminha, a patotinha dele junto com o Andrés. Da mesma forma que ele quis levar o Andrés pro Cruzeiro. Não esquece. Não tem nem SAF, muito menos com Ronaldo e Andrés. Esquece. Pode esquecer. O Ronaldo sabe disso. Quando teve uma vez o Juventus ia virar SAF. Apareceu uma empresa lá e viram que o Rosenberg estava por trás. Os caras assustaram a sangria lá. Entendeu? O Ronaldo sabe disso, que o Corinthians não vai virar SAF. Tá? Se o Corinthians, pro Corinthians virar SAF, vai ter que ter mudança de estatuto, vai ter que ter uma caralhada 4. Não é assim, o Augusto quer vender, vamos vender o Corinthians. Não é assim. O Ronaldo sabe disso. O Silvinho falou corretamente. É um corte
de uma conversa. Eu sei porque eu já fui em vários podcasts. Os caras, eles fazem isso. Quando, eu não tô falando mal, tá? Porque a gente também apresenta um podcast aqui. A gente faria a mesma coisa se tivesse um convidado. Você fica 2 horas falando e os caras cortam 15 segundos que vão bombar nas redes sociais. Então eles vão pegando as partes, os trechos mais polêmicos do que você fala. Já teve podcast que eu falei 2 horas, os caras tiraram 30 segundos do que eu falei de um negócio polêmico. E aí explode nas redes sociais e parece que você só falou aquilo, sendo que você falou 2 horas sobre vários assuntos diferentes. Então tem essa questão do corte. Você viu o que ele falou quando ele chegou lá, negócio dos ingressos lá? Ingresso para Máfia Azul, para a torcida organizada e camisa para conselheiro? Vi, do Cruzeiro. Ele entregou o negócio da torcida do Cruzeiro. Então o Ronaldo sabe que o Corinthians não vai ser vendido. Foi um corte de uma fala maior. Concordo com o Silvinho que se ele viesse, se por acaso, numa hipotética venda, que não vai acontecer, ele ia vir com um monte de gente ruim do lado dele, porque o Ronaldo se associa a outras pessoas para fazer esse tipo de negócio, ele não faz negócio sozinho. E ninguém disse que o cara seria um bom administrador. Porque ele foi um artilheiro. Porque ele é dono do Valladolid. Olha a diferença do Valladolid, né? Primeiro que o Valladolid caiu, mas mesmo assim, mesmo se tivesse sido campeão espanhol, olha a diferença do Valladolid pro Corinthians, né? Da torcida, da história, da dívida, né? De como funciona o clube, né? Não profissionalmente, amadoristicamente. Então, o cara que comprasse o Corinthians teria que ser o melhor administrador do mundo para resolver todos os problemas. Não é fácil, não é, comprou, tá resolvido. Meteu o dinheiro, tá resolvido. O cara veio com 3 bilhões, tá resolvido. Tá tudo resolvido. Não, esses 3 bilhões acabam em um ano se o cara trabalha mal. Então, não é assim. E o Ronaldo sabe disso. Então, esquece essa história de Ronaldo comprar o Corinthians aí, não tem nada a ver.